Boa noite a todos. A 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 27 dias do mês de abril de 2020. Gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, a imprensa e funcionários desta casa. Deixar a população de que a sessão, por motivo do coronavírus, nós estamos fazendo a sessão de portas fechadas, simplesmente por determinação do Ministério Público, invocar a proteção divina sobre os nossos trabalhos e declaro aberta essa sessão. E peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 13 dias do mês de abril de 2020, pontualmente às 19 horas, no plenário das deliberações, vereador Adair Léo Dallagnol, da Câmara Municipal de Vera, iniciou-se a 9ª sessão ordinária do ano com a presença de todos os vereadores. No início, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior e apresentada a pauta do dia. Abrindo os trabalhos, o presidente pediu a leitura do projeto de lei número 10 de 2020, que altera em seu inteiro teor a Lei Municipal número 1215 de 2017, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público municipal e da outras providências, e o parecer das comissões. Após discussão e em votação, o projeto de lei número 10 foi aprovado por unanimidade em uma única votação. Na sequência, foi apresentado e encaminhado para as comissões para análise e emissão de parecer o projeto de lei complementar número 2 de 2020, que acrescenta os artigos 22A, 22B e 22C na Lei Complementar número 22 de 2014 e da outras providências. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, fizeram uso da tribuna os vereadores Vilmar Scherer, Antônio Penafiel e Adalto de Souza. Registra-se que os pronunciamentos dos vereadores e discussão das matérias encontram-se arquivados na íntegra em formato de áudio e vídeo. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e primeiro secretário. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável, permaneça sentado, e quem discordar, que se levante. A ata da sessão anterior, aprovada por unanimidade. Peço à secretária que faça a leitura da pauta do dia. Matérias para a ordem do dia. Projeto de lei número 12 de 2020. Altera a redação dos artigos 32 e 39 e inclui o parágrafo 5º no artigo 39 da Lei Municipal 1113 de 2014 e da outras providências. Projeto de lei complementar número 2 de 2020. Acrescenta os artigos 22A, 22B e 22C na Lei Complementar número 22 de 2014 e da outras providências. Projeto de lei número 13 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação da empresa Silva Empreendimentos Imobiliários Limitada, EPP, parte dos imóveis que especifica e da outras providências. Projeto de lei número 14. Autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação de Loreci de Fátima Ribeiro Xera e Celso Xera, parte dos imóveis que especifica e da outras providências. Projeto de lei número 15 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação de Márcio André Riffel, parte dos imóveis que especifica e da outras providências. Projeto de lei número 16 de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação de Jackson Luciano Webler, parte dos imóveis que especifica e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 5 de 2020. Dispõe sobre a divulgação das listagens de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames ou cirurgias na rede pública de saúde do município de Vera, em seus sítios oficiais da internet e da outras providências. E indicação número 9 de 2020. Indica a necessidade de se fazer a manutenção das tampas de bueiro, bem como substituir as placas de sinalização danificadas e ou furtadas de diversas ruas e avenidas do município de Vera. Peço à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 012/2020. Projeto de lei 12 de 2020, 19 de março de 2020. Altera a redação dos artigos 32 e 39 e inclui o parágrafo 5º no artigo 39 da Lei Municipal número 1113 de 2014 e da outras providências. O senhor Moacir Luiz Giacomelli, prefeito municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, e encaminha para deliberação na Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º.
Essa lei altera a redação dos artigos 32 e 39 e inclui o parágrafo 5º no artigo 39 da Lei Municipal 1113 de 2014, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e o Fundo da Infância e Adolescência. Artigo 2º. O artigo 32 da Lei Municipal 1113 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 32. No município de Vera haverá um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Artigo 3º. O artigo 39 da Lei Municipal número 1113 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. O exercício da função de conselheiro tutelar está vinculado para fins de contraprestação dos serviços prestados à Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo a remuneração de R$ 1.864, incluindo a função de motorista, quando no exercício de suas atribuições. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, Centro Administrativo de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 19 dias do mês de março de 2020. Moacir Luiz Giacomelli, Prefeito Municipal. Peço a leitura do parecer das comissões. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Tributação e Educação, Saúde e outros serviços públicos. As comissões acima mencionadas reuniram-se para analisar o projeto de lei número 12 de 2020, que altera a redação dos artigos 32 e 39 e inclui o parágrafo 5º no artigo 39 da Lei Municipal 1113 de 2014 e da outras providências. Verifica-se que o artigo 3º do projeto em análise está eivado de inconstitucionalidade por violar o artigo 73, inciso 8 da Lei Federal 9.504 de 1997. Após análise e em consonância com o parecer jurídico, as comissões decidiram emitir parecer contrário ao referido projeto de lei. Sala de reuniões da Câmara Municipal, aos 20 dias do mês de abril de 2020. Eu pediria à secretária que fizesse a leitura do parecer jurídico na sua totalidade, para que os demais vereadores que não fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça fiquem a par para poder votar favorável ou contrário ao parecer das comissões. Parecer jurídico número 18 de 2020. Foi encaminhado à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 12 de 2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que promove uma adequação na lei municipal que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, as novas disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como atualiza os valores da contraprestação percebidas pelos conselheiros tutelares. Nos termos do artigo 10(1)R, item 1, compete ao município legislar sobre a administração pública municipal, notadamente sobre cargos, empregos e funções públicas da administração pública direta, indireta e fundacional. Em observância ao artigo 168, inciso 2 do Regimento Interno desta Câmara, o projeto deverá ser submetido a 2 turnos de discussão e votação. O projeto em análise pretende, no primeiro momento, promover uma adequação da Lei Municipal 1113 à Lei Federal número 13.824. Assim, a recondução do cargo de conselheiro tutelar passa a ser permitida por novos e ilimitados processos de escolha. Em seguida, o projeto propõe um reajuste da contraprestação dos serviços prestados pelos conselheiros tutelares de R$ 1.086 para R$ 1.864. Nos termos da resolução número 23.606, de 17 de dezembro de 2019, através do Tribunal Superior Eleitoral, definiu o calendário para as eleições de 2020, o dia 7 de abril de 2020 é a data a partir da qual, até a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. Entretanto, trata-se de apenas de adequação da lei, visto que o aumento da remuneração dos conselheiros tutelares do município ocorreu em período anterior à vedação. Segundo a mensagem anexa ao projeto, o Poder Executivo entende que a conduta vedada consiste apenas na concessão da revisão geral da remuneração dos servidores, em percentual superior à recomposição das perdas.
Assim, seria possível uma readequação salarial em período eleitoral. Esse não é o entendimento dessa assessoria jurídica, a qual vislumbra no artigo 73, inciso 8 da Lei 9.504, a única possibilidade de aumento na remuneração dos servidores no período eleitoral, qual seja a concessão de revisão geral anual, desde que limitada à recomposição da perda de seu poder de compra. Qualquer outro ato que majore a remuneração de servidores durante os 180 dias que antecedem o pleito constitui prática vedada. Vindo a corroborar esse entendimento, passo a colacionar os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Contas do Mato Grosso, nos quais a utilização das expressões aumento salarial, reajuste salarial e qualquer forma de aumento remuneratório deixa claro que o acréscimo de R$ 250 no subsídio dos conselheiros tutelares, ora proposto, constitui conduta vedada. Na ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Alexandre de Moraes salientou que a concessão e implantação de aumento salarial a categorias específicas às vésperas do pleito eleitoral, portanto, poderá configurar o desvio de finalidade no exercício de poder político legiferante, com reais possibilidades de influência no pleito eleitoral e perigoso ferimento à liberdade do voto. Constituição Federal, artigo 60, inciso 4b. Ao pluralismo político, Constituição Federal, artigo 1º, inciso 5 e parágrafo único, ao princípio da igualdade, Constituição Federal, artigo 5º, caput, e à moralidade pública, Constituição Federal, artigo 37, caput. No mesmo sentido, o Tribunal de Contas de Mato Grosso apresenta o seguinte entendimento. Resolução de consulta número 33 de 2008. Pessoal, remuneração, agente público, aumento salarial e ano eleitoral. É vedada, a partir de 180 dias que precedem a eleição, a concessão de reajuste salarial, reestruturação na carreira ou qualquer forma de aumento remuneratório que exceda a recomposição do poder aquisitivo ao longo do ano eletivo, devendo ser demonstrado o índice utilizado a fim de descaracterizar o impedimento legal. Ante o exposto, diante do flagrante de inconstitucionalidade do artigo 3º do projeto, em comento, a assessoria jurídica opina pela inviabilidade do projeto. No que tange ao mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Vera, 27 de abril de 2020, Patrícia Wonhat Timabukuro, assessora jurídica. Coloco em votação o parecer contrário da comissão. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que fique em pé. Parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovado por unanimidade. Estarei retirando, então, o projeto número 012/220 e arquivando. Peço a leitura do projeto complementar número 002/2020. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2020, 7 de abril de 2020, acrescenta os artigos 22A, 22B e 22C na Lei Complementar número 22 de 2014 e da outras providências. O senhor Moacir Luiz Giacomelli, prefeito municipal de Vera, Estado de Mato Grosso, encaminha para a deliberação na Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Essa lei acrescenta os artigos 22A, 22B e 22C e respectivos parágrafos na Lei Complementar número 22 de 2014, o plano de carreira dos profissionais da saúde para fim de implantar e regulamentar os regimes de sobreaviso e plantões dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos que adiante seguem. Artigo 22A. Os servidores ocupantes dos cargos de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e motoristas terão direito, quando convocados através de escala, ao recebimento de sobreaviso, quando permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço de acompanhamento de pacientes e outros serviços imprevistos. Parágrafo único. Cada escala de sobreaviso será, no máximo, de 12 horas. As horas de sobreaviso para todos os efeitos serão contadas à razão de 1/3 do salário base do servidor. Artigo 22b. Os servidores ocupantes dos cargos de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e motoristas
terão direito, quando convocados através de escala, ao recebimento de plantão para prestarem serviços diretamente na unidade de saúde, de forma contínua e ininterrupta, fora do horário normal de expediente, assim compreendidos. 1. Plantão de 2 horas, sendo de segunda a sexta-feira, das 11 às 13 horas e das 17 às 19. 2. Plantão de 12 horas, sendo de segunda a sexta-feira, das 19 horas até às 7 horas. E 3. Plantão de 24 horas, aos sábados, domingos e feriados. Parágrafo único. Os servidores plantonistas serão comunicados através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, mediante escala de plantão, afixada todo dia 1º de cada mês no mural da própria Secretaria e na unidade de saúde. Parágrafo 2º. Nos casos de urgência, emergência ou de necessidade do serviço público, poderá o secretário municipal de saúde alterar ou acrescentar profissionais na escala de plantão, ou até mesmo poderá dispensar a escala de plantonistas estabelecidas e convocar os servidores por intimação verbal ou via telefônica, a qual deverá ser posteriormente objeto de relatório firmado pela autoridade superior. Parágrafo 3º. O valor dos plantões dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento serão fixados por decreto do Poder Executivo, respeitados os valores atualmente praticados e corrigidos anualmente pelo mesmo índice, utilizado para concessão do RGA aos servidores em geral. Parágrafo 4º. O valor dos plantões será pago individualmente na folha de pagamento de cada funcionário, conforme relatório detalhado apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, devidamente assinado pelo secretário municipal e responsável pelo pronto atendimento. Parágrafo 5º. As importâncias pagas a título de plantão e sobreaviso não se incorporarão aos vencimentos ou salários para nenhum efeito, não incidindo sobre elas vantagens de qualquer natureza. Artigo 6º. Aos servidores do pronto atendimento municipal que estiverem em escala de plantão, a Secretaria Municipal de Saúde fornecerá alimentação. Artigo 22c. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contratar médicos exclusivamente para prestar serviços em regime de plantão, respeitando a carga horária estabelecida no artigo 22b dessa lei e os valores fixados em decreto. Parágrafo único. A contratação de médico poderá dar-se através de empresas médicas por regime de prestação de serviço e ou regime de credenciamento. Artigo 2º. Essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Senhor Prefeito Municipal, Centro Administrativo de Vera, Estado de Mato Grosso, aos 7 dias do mês de abril de 2020. Moacir Luiz Giacomelli, Prefeito Municipal. Peço a leitura do parecer das comissões. Parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Tributação, Educação, Saúde e outros serviços públicos. As comissões acima mencionadas reuniram-se para analisar o projeto de lei complementar número 2 de 2020, que acrescenta os artigos 22A, 22B e 22C na Lei Complementar 22 de 2014 e da outras providências. Após análise e em consonância com o parecer jurídico, as comissões decidiram emitir parecer favorável ao referido projeto de lei e remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Vera, aos 20 dias do mês de abril de 2020. Coloco em discussão o mérito do projeto. O vereador Renato. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais funcionários que aqui estão nessa casa e a quem nos está ouvindo. Em relação a esse projeto, eu, o vereador Gilmar e o vereador Adalto se reunimos para dar o parecer essa semana e após a nossa reunião eu entrei em contato com o secretário de saúde para saber dele se ele estava a par disso aqui. Além dele falar que estava a par desse projeto, ele já está executando isso, mesmo sem o projeto estar aprovado, pela determinação, se vocês verificarem na mensagem do projeto, onde o Conselho Regional de Enfermagem ainda pede para que faça algumas alterações, que anteriormente era feito que não era feito pelas enfermeiras, o acompanhamento, muitas vezes até o hospital regional, e agora o Conselho Regional de Enfermagem exige que seja feito pelas enfermeiras. No parágrafo 1º aqui,
existe uma relação que fala: os servidores plantonistas serão comunicados através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, mediante a escala de plantão fixada no primeiro dia de cada mês, no mural da própria Secretaria da Unidade de Saúde. Se vocês verificarem o parágrafo 2º, ele pega o parágrafo 1º todinho e coloca no lixo. Quando ele só diz uma palavra: em regime de urgência, emergência ou necessidade do serviço público. Então, se o secretário falar que é necessidade do serviço público, ele pega aquela agenda que estava pregada lá na unidade, lá, joga fora e faz do jeito que ele quiser. Porque é ele que vai determinar. Ele que vai determinar. O serviço público que vai exigir. Não, nós estamos em calamidade, nós estamos em qualquer coisa assim, aquilo cai por terra, aquele plantão que existia. E uma coisa que ele reclamou, que a saúde já está extrapolada os gastos dela. Já estourou. Se vocês verificar, nós temos OCIP, nós temos cooperativa, porque para não extrapolar os 54% de gasto com a folha de pagamento. Agora vem mais esses gastos. São pessoas que não vão prestar o serviço, mas por quê? Elas estão de sobreaviso. Então você vai ficar lá, você fica 12 horas de sobreaviso, você ganha como fosse 4 horas. Porque é 1/3 do salário que você vai receber. É mais um gasto para o município. O município já não está tendo condições de arcar com tudo que tem de gasto, vai vir mais esse gasto. Eu penso que numa administração de um CNPJ é por serviço. Quanto que é a hora paga em hora extra? É 100% a mais noturna, não é? Então tá, se o enfermeiro, se o médico vier, você paga 100%. Se ele trabalhar 1 hora, 2, paga 100% a mais pela hora dele. Mas se ele vier trabalhar. Agora não, vai ficar sobreaviso. Vocês viram aqui, tem sobreaviso de 2 horas, sobreaviso de 12 horas, sobreaviso de 24 horas. Qual é o custo que isso vai gerar para o município? Eu não sei até que ponto que os pagadores de imposto vão aguentar suprir a necessidade do serviço público. Porque o que está acontecendo no serviço público estadual, federal e municipal é simplesmente gasto com folha de pagamento. E o que nós fizemos esse ano que passou? Aprovamos um financiamento para se fazer asfalto. Precisa disso mesmo. Só que o governo tem que mudar. O Tribunal de Contas tem que mudar. Não pode ser mais 54%. Põe 80% com folha de pagamento. Põe 90%, libera. Porque hoje nós estamos pagando cooperativa, estamos pagando OCIP, estamos pagando 50% já de folha de pagamento. Então o que está gerando no nosso município é simplesmente gasto com funcionalismo público. Não tem investimento nenhum. Não tem investimento com dinheiro do pagador de impostos, não tem não. Então, presidente, eu sou contrário a esse projeto, não faz diferença nenhuma o que eu estou falando, mas eu sou voto vencido, mas sou contrário a esse projeto. Vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento aqui os demais vereadores. Cumprimento a toda a população. Desculpa, não está presente, mas nosso secretário, nossos funcionários aqui presentes. E uma boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, só gostaria de explanar a respeito desse projeto. Eu entendo a fala do vereador Renato, mas eu vou só explicar o que eu acompanhei, porque eu acompanhei essa fiscalização que houve no Corém, no município de Vera, né? Essa fiscalização ocorreu alguns dias atrás, se não me engano foi há uns 20 dias atrás, mais ou menos, né? 20 ou 30 dias atrás, eu não me lembro a data, mas eu acompanhei essa fiscalização do Corém. E aí, essa fiscalização, ela ocorreu para que fosse regulamentado esse serviço médico, que na verdade, esses serviços médicos, de enfermeiro, enfim, eles não tratam da medicina, mas tratam do serviço dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eles fossem adequados conforme a lei. A questão do sobreaviso, eu só gostaria de explicar o que é o sobreaviso. O sobreaviso, na verdade, aqui, quando você vê no artigo 22 aqui, quando fala do plantão de 12 horas, 2 horas, 12 horas e 24 horas, isso não é sobreaviso, isso é plantão. O sobreaviso é quando o servidor ele está na casa dele, ele fica na escala de sobreaviso, e se o enfermeiro precisar acompanhar o paciente, porque agora é obrigatoriedade você, em casos de transporte de paciente, esse paciente
o médico determinar que tem que ir alguma pessoa acompanhando, tem que ser o enfermeiro, não pode mais ser o técnico de enfermagem. E aí, quando desloca um enfermeiro, porque nós temos um enfermeiro de plantão no PA, no pronto atendimento, quando você desloca esse enfermeiro, é chamado outro enfermeiro para cobrir aquele que foi em viagem para Sorriso. Isso é o sobreaviso. Aí eu pergunto a Vossa Senhoria, se o senhor está em casa, de sobreaviso naquele dia, o senhor não pode fazer um churrasquinho, o senhor não pode sair para passear, o senhor não pode fazer nenhuma outra atividade a não ser ficar aguardando de repente uma ligação. Ou seja, é praticamente um plantão. Você está de plantão, simplesmente você está na sua casa. E isso ocorre quase que todo dia. Então quem está de sobreaviso, se você for acompanhar todos os dias, esse profissional ele é chamado no PA, porque todos os dias nós temos, não é uma só vez não, é 2, 3, 4 vezes deslocamento para Sorriso. Isso é constante, é uma rotina dentro do pronto atendimento. Então, a questão do sobreaviso é essa. A questão do plantão já está sendo pago, isso aqui é uma regulamentação. Na verdade, está sendo regulamentado o serviço, porque esse plantão já é pago. Esse plantão de 2 horas, qual é? É aquele horário de almoço, de 11 a 1 da tarde. Esse é o plantão de 2 horas. O plantão de 12 horas, ele se inicia às 19 horas, né, e vai até às 7 horas da manhã, ou seja, plantão noturno. E esse plantão de 24 horas é o sábado, domingo e feriado. Né? Então, isso, na verdade, está sendo uma regulamentação, isso já é pago. Se você for observar, na folha de pagamento, todos os vereadores podem observar isso, está sendo pago. Nós só estamos isso aqui, nós não, isso está sendo regulamentado pela prefeitura, porque houve uma exigência de que isso fosse regulamentado. O serviço de enfermagem tinha que ser regulamentado, e aí está se regulamentando também a questão de plantão. Isso aqui eu considero um ganho no passado. No passado foi um ganho para a população, porque se vocês não se lembram, e começou ainda na época da minha gestão, a questão de implantação do médico em tempo integral, do enfermeiro em tempo integral. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Vera, nós tínhamos no plantão noturno do PA um técnico de enfermagem. Um técnico de enfermagem, não tinha um médico, nós não tínhamos enfermeiro, não tinha nada. Nós tínhamos um técnico de enfermagem de plantão que tinha que se virar dentro daquele PA para atender qualquer coisa que fosse. E aí ligava para o médico demorava às vezes um longo tempo para chegar, no caso de um infarto, alguma coisa. Então houve um ganho ao longo do tempo. E hoje nós temos médico, enfermeiro e técnico de enfermagem em tempo integral, ou seja, de manhã, à tarde, à noite ou na hora do almoço. Então houve um ganho para a população. O que esse projeto quer é regulamentar esse serviço para que ele seja transparente. Que ele seja transparente. Olha, isso já é pago. Paga-se hoje de plantão de 2 horas, pago de 12, pago de 24, vem médico de Sinop, vem médico de Santa Carmen, fazer esses plantões de final de semana, onde o paciente hoje pode chegar no pronto atendimento ao sábado, domingo e feriado e ser atendido por um médico. Então isso, na verdade, é uma regulamentação do que já está sendo feito. Esses plantões já existem, eles já são pagos, né? Já estão sendo pagos para o médico. E a questão do sobreaviso é uma regulamentação, porque você é pago também. Paga-se muitas vezes em hora, de alguma outra forma, mas está sendo pago. Tá? Essa questão do sobreaviso também. Então está sendo regulamentado. Aí a questão de se contratar empresa ou não, eu acredito que pode-se até melhorar a questão do preço, do valor, né? De repente do valor, se você conseguir uma empresa que tenha, uma empresa médica, por exemplo, pode disponibilizar profissional para vir aqui, você pode, de repente, com um valor menor, esse plantão. Então, assim, na verdade, é uma regulamentação desse projeto, desse trabalho prestado pelos servidores. O Renato quer uma parte na minha fala. Obrigado, Eduardo. Então eu não consigo entender, porque a fala sua diz que o gasto não alterou em nada. E por que o secretário de saúde me falou na hora que eu conversei com ele que aumentou os gastos? Não onde que houve, então, uma diferença. Nós estamos regulamentando coisas que já vêm de 2017, da nossa gestão, já vêm sendo pagas. Por que ele reclamou? Então, eu só quero falar, porque eu, antes de abrir a boca aqui no microfone, eu falei com o secretário. E ele falou que aumentou as despesas da secretaria com esse projeto. Então... Eu acredito assim, Renato, eu vejo assim, da seguinte forma. Não sei, ele é o gestor da pasta, né? Se ele está dizendo que vai aumentar os gastos, ele é o gestor da pasta. Mas eu digo para você o seguinte, isso já está sendo pago. Se você for observar no pagamento, eu não sei se vem o relatório completo da OCIP aqui, mas eu já vi, está lá, plantão de 12 horas, plantão de 12, plantão de 24
ao sábado, domingo e feriado. Tanto é que, se eu não tiver enganado, um plantão aí é em torno de R$ 1.200, se eu não tiver enganado o valor, né, o que é pago hoje para o médico que vem de fora, por exemplo, para trabalhar sábado, domingo, né, tem o valor de plantão já, isso já está sendo pago. Eu acredito que o que pode, de repente, onerar, vereador Renato, é na questão do sobreaviso. Por quê? Porque na questão do sobreaviso, como é 1/3 sobre o salário base, né, e hoje paga-se em hora, por exemplo, acredito não, é pago-se em hora, e estava errado, é isso que o Corém exigiu, porque quando ele veio fazer a fiscalização, ele pediu todo o relatório de viagem, né, e viu que o profissional que ia era quem? Técnico de enfermagem. Não pode ser o técnico de enfermagem. Na verdade, não pode ser o técnico de enfermagem. Não pode. Isso está na lei. Então, quer dizer, o município trabalhou errado até hoje, infelizmente. Infelizmente trabalhou. É lógico que muitas das vezes foi o enfermeiro, foi o médico em situações mais graves. Mas não é essa a questão. Quando é o deslocamento de paciente, tem que ir um enfermeiro. O mínimo que tem que ir é um enfermeiro e não técnico de enfermagem. Então, o que eu acredito que possa, de repente, estar onerando? Onera na questão desse sobreaviso, porque o técnico de enfermagem tem um salário base um pouco maior, né, que o técnico de enfermagem, ou enfermeira, desculpa, tem um salário base um pouco maior. Então, quando ele vai ficar de sobreaviso, ele já tem, obrigatoriamente, o município tem que pagar 1/3 sobre o salário base. Mas esse 1/3 sobre o salário base, eu acredito que é um valor só. Não é por a cada vez que ele fica de sobreaviso. Ele entra numa escala e automaticamente ele receberia 1/3 do salário base para ficar de sobreaviso conforme a escala estabelecida. Agora, o que é que nós temos que fazer enquanto vereador? Fiscalizar se isso está sendo cumprido. Se a escala está sendo colocada, se aquele profissional realmente está de sobreaviso, se está colocado lá no PA, né? Então, é essa fiscalização que nós, enquanto vereadores, temos que fazer. Obrigado, eu roubo a palavra. Vereador Adalto, eu gostaria que os vereadores que fossem se expressar no pequeno expediente usassem no máximo o nosso regimento, que é 3 minutos. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome eu quero cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar aqui os funcionários da casa, assessoria jurídica, assessoria de imprensa, se faz presente, cumprimentar as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, nos desculpar porque, por uma medida de segurança, foi vetada e hoje a participação das pessoas que vinham até a casa prestigiar a nossa sessão. Senhor presidente, esse projeto 02 de lei complementar, que está regulamentando essa questão aí do sobreaviso de plantão, ouvindo agora o vereador Eduardo falar, ele é um projeto que já vem bastante dúvida, principalmente na minha cabeça, porque ele falou que isso aqui já vinha sendo pago. E eu vejo assim, que tem muita gente que vai lá, quando chega às 11 horas para ser atendido, tem que esperar o médico ou o enfermeiro chegar, porque está no horário de almoço. Mas se já vinha sendo pago, estava de sobreaviso, não atendia. Então, já era um serviço que já não era prestado. No momento, é oportuno para se votar esse projeto, porque nós estamos aí atravessando uma crise de pandemia no Brasil, está todo mundo gastando sem fazer conta, e eu acredito que o gestor da pasta ele tem que analisar isso aí, o executivo tem que analisar, que não é só meter a caneta para cima, mandar um projeto aqui e nós autorizar e começar a gerar gasto, que isso daqui amanhã depois vai ter a consequência, né? Eu vi nesse projeto que autoriza o executivo, se preciso for contratar médico, o que eu estou acompanhando já na questão aí, dessa questão maior hoje, que essa relevância maior hoje, que nós precisamos regulamentar esse projeto aqui, é a questão da pandemia. O que eu estou vendo hoje? Está todo o pronto atendimento ali, os PSF, tudo pronto, preparado, para se atender a algum possível paciente que venha ter a questão aí do coronavírus. Mas até hoje, graças a Deus, não teve nenhum. Mas está todo mundo em sobreaviso aí na área da saúde. Está toda a estrutura montada e o que acontece? Eu acho que está na hora de começar a rever isso aí. Se não precisa todos isso, se não precisa todo mundo trabalhar no final de semana, gente aí, isso aí está tendo um custo. É isso que a gente tem que analisar. O que nós temos que ver, o que o executivo tem que ver, que do município não vai chover dinheiro em árvore para depois pagar as contas. Já tem servidor preocupado se vai ter dinheiro para receber no final do mês ou não. E tudo caiu. Arrecadação caiu, ICMS caiu,
repasse do governo federal está caindo, está todo mundo vendo isso daí. Então, nós estamos regulamentando, precisamos regulamentar, gera alguma coisa que já vinha sendo pago, é igual o vereador Renato falou. Mas se nós estamos regulamentando uma coisa nova e já gerou um monte de despesa, o vereador Eduardo falou que já vinha sendo pago, então não poderia ter aumentado a despesa, é simplesmente se regulamentar. Então, alguma coisa não está batendo. A gente votar contra, reprovar um projeto desse, numa situação dessa, também é delicado. Mas eu gostaria que o gestor da saúde olhasse. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão aí de plantão. Eu tenho um projeto de lei aqui, de 2017, que foi votado por uma questão de transparência, para que se colocasse o nome de todos os funcionários que tivessem de plantão, todo dia no PA. Se colocou 1 ou 2 semanas e não se colocou mais. Você chega lá no atendimento, ninguém sabe quem está trabalhando de plantão, não sabe a hora que começa, não sabe a hora que termina, é atendido da maneira que eles querem lá. A pessoa que chega para usufruir do serviço público lá no pronto atendimento, ele é atendido da maneira que eles querem. Entendeu? Então nós temos que ver isso daqui. Cabe a nós, eu acredito que votar esse projeto, regulamentar e fiscalizar duro em cima disso aqui. Porque amanhã depois, vai lá na frente e vai faltar dinheiro, aí vai vir um monte de gente para cima da gente. Por que nós não fizemos nada? Você reprova um projeto desse, acontece uma fatalidade aí de acontecer alguém aí, precisa fazer um negócio, os vereadores não é. Então nós temos que fazer as coisas com responsabilidade. Mas eu acredito que o gestor público, o executivo, tem que analisar essa questão. Nós não podemos colocar uma carga no município de Vera, comparando com o município de Sinop, de Sorriso, com uma capital. A nossa realidade é totalmente outra. Eu acho que não precisa toda uma estrutura montada esperando, se for uma questão de vir uma pessoa ou 2 lá, você resolve as coisas no momento. Eu acho que tem tudo isso aí para colocar na ponta da caneta, porque a conta está sendo feita e vai ter que ser paga. Então, acho que você tem que olhar nessa questão. A questão do projeto, eu vou votar favorável por uma questão aí hoje, de nós estar atravessando uma situação de crise na saúde no município, mas eu já vou deixar claro de antemão, eu vou cobrar relatório e eu vou cobrar essas escalas, eu vou falar depois na tribuna concernente às escalas aqui, que eu tenho uma preocupação muito grande, eu vou usar a tribuna para falar, que eu quero que a população toda ouça, mas eu vou cobrar essa questão aqui das escalas e vou cobrar com detalhe na questão da área da saúde, porque eu acho que se já está regulamentando uma coisa que já vinha sendo pago, se nós estávamos pagando sobreaviso e plantão para enfermeiro e médico no final de semana, aí você vai lá ser atendido, se for 11 horas, não, o médico saiu para o almoço, só volta 1 hora. Ué, se ele estava recebendo, não estava prestando serviço, eu não estava sabendo disso. Então nós temos que analisar isso aí. Seria esse o meu posicionamento, eu vou falar ao senhor presidente. Vereador Vilmar. Vereadores, população que nos honra com a presença e aqueles que nos ouvem via digital. Senhor presidente, quanto a essa questão de saúde, ela é bastante delicada. Todos nós sabemos que o gasto no orçamento para a saúde, ele deveria ser 15%. Mas algum tempo atrás, passava da faixa de 30% os gastos na questão da saúde. Eu digo assim, o governo federal, não só hoje, mas há muito tempo, eles fazem muita propaganda, mas na realidade quem banca a despesa, na maioria das vezes, é o município. Eu até vejo que eu acho que o município, a maior despesa dele não é nem com gente, é com a correria. Vocês imaginem quantos carros o município de Vera hoje tem, correndo para Sorriso, para Sinop, para Lucas, para Cuiabá, para tudo quanto é canto. É muita coisa. Eu vejo assim, o salário dos nossos enfermeiros padrão, que são os estudados a nível universitário, esse é um dos salários mais baixos da região, pode-se dizer. A questão de pagar, eu de certa forma não sou contra, porque todo gestor público, conforme foi citado, ele tem que saber quanto custa. Agora, o que nós precisamos é que o serviço aconteça. Na realidade, eu precisei algumas vezes do serviço público de madrugada, que atacava os cálculos renal, mas tirei o cálculo renal. Mas essa noite eu até presenciei um fato. 2 e pouco da manhã, uma pessoa me liga na minha casa chorando para mim. O marido estava em casa mal. O que eu fiz? Fui correndo para o atendimento. Cheguei lá 2h30, comuniquei eles, foram na casa da pessoa, trouxeram a pessoa para o PA, atenderam e deixaram internado. Lógico, de meio-dia teve alta. Mas assim eu achei interessante lá, em especial aqui o vereador Antônio, o vereador Eduardo, que é da saúde,
que a equipe estava lá, vereador Adalto, conforme Vossa Excelência falou, de plantão. Estava lá as ambulâncias, estava lá um enfermeiro que foi junto, buscou, aí veio ali, o médico medicou, atendeu, as enfermeiras atenderam. Eu digo o seguinte, lógico, conforme Vossa Excelência falou, vereador Adalto, tem certas coisas no poder, eu não sei como é que está hoje, quem sabe hoje não tem mais esse tipo de problema, mas uma determinada vez, uma pessoa chegou para tirar um exame 11h45, vereador Eduardo, 11h45 não, 10h45 da manhã, e a pessoa falou que não podia tirar o exame porque ela saía às 11 horas. Então isso não tem lógica, a pessoa tem que sair do serviço, é 11 horas, não é 15 para as 11, está se preparando, isso quer dizer que 10h30 não está mais trabalhando. Eu acho que isso não pode acontecer, mas nós não podemos generalizar todos os funcionários que façam isso. Eu acho que a nossa saúde de Vera, dicas de passagem, está bem. Nós vivemos esse momento de pandemia, todos estão de sobreaviso e tenho certeza que continuarão trabalhando, agora conforme os vereadores falaram. Às vezes teria que olhar essa questão das escalas, ser publicado até digitalmente, né, vereador Adalto? Através da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos recursos para isso, que pode ser feito. E como diz o outro, e podemos ter certeza, é que todos nós queremos o bem da nossa população. E não é por uma questão de, conforme eu citei, o prefeito, o gestor público municipal, tem que saber se tem condição de estar fazendo isso ou não. Agora, lógico, eu muitas vezes quero dizer para vocês que às vezes o gargalo dos gastos, às vezes não é em gente, às vezes é em outros penduricalhos, tá bom? Mas sou favorável ao projeto. Vereador Gilmar. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, funcionários desta casa, que nos acompanha pelas redes sociais e a imprensa que se faz presente. Primeiramente, eu quero parabenizar toda a equipe da saúde do nosso município pelo empenho. Com certeza, quem vai fazer esses plantões, como o vereador Eduardo colocou, ele tem mais uma responsabilidade. Mas no decorrer da discussão desse projeto, me ocorreu algumas dúvidas referente ao projeto, alguns detalhezinhos do projeto. Então, não sei se os demais vereadores concordam, mas talvez seria de nós pedir vista e alinhar bem isso aí para não ter dúvida nenhuma, né? É em duas votações, presidente? Porque ou estudar e analisar para a segunda votação. Porque tem alguns detalhes aí que nós precisamos realmente as dúvidas sanar, porque depois de votar o projeto e aprovado, aí não adianta reclamar. Então, senhor presidente, nada contra ao pessoal de saúde, como falei, estão de parabéns, toda a equipe da saúde do nosso município, mas que nós sentamos e analisamos bem que tem alguns detalhezinhos no projeto que talvez precisa ser melhorado e pode ser melhorado isso até a segunda votação. Então, seriam essas minhas colocações, senhor presidente, eu vou a palavra. Vereador Cristiano. Boa noite, senhor presidente. Senhor, não quero cumprimentar demais colegas vereadores, funcionários dessa casa e a quem nos assiste pelas redes sociais. Eu também gostaria de me manifestar nesse projeto. Vejo aqui vários vereadores discutindo a questão desse projeto. Um projeto, muitas vezes, pelo momento que está passando aí o nosso país, conforme todos os vereadores aqui falaram a respeito dele. Eu também concordo que a Prefeitura de Vera tem uma saúde, uma Secretaria de Saúde muito forte. A saúde de Vera é boa, visto por outros municípios. Essa questão aí também é preocupante quanto à arrecadação do município. Sabemos que ela vai afetar, essa pandemia que está aí, ela vai afetar de uma forma violenta aí a arrecadação do município. E digo assim, também vejo falar e tenho acompanhado que os funcionários da saúde do município de Vera
são funcionários bons, funcionários dedicados. E assim, ó, o que eu queria deixar uma sugestão aqui, nada melhor aí de que ter essas escalas aí, e ser conforme o vereador Adalto falou, a Vossa Excelência falou, e está ali onde a população possa acompanhar. Por que eu falo isso? Que muitas vezes um funcionário bom paga por um ruim, né? Então, nada melhor. O prefeito não consegue ver tudo, o secretário também não consegue muitas vezes ver tudo. Muitas vezes fala algumas coisas de alguns funcionários que o secretário não viu, e daí ele fica meio assim também. Então, nada melhor que isso está no acesso da população, que a população possa acompanhar, possa ver e que possa cobrar. A população também tem que nos cobrar. Nós somos os representantes. Quando nós precisamos de voto, nós vamos bater nas casas. Quando a população precisa de alguma coisa, ela tem que vir até nós. Porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo na casa de um, na casa do outro. Quando haver o problema, eles vêm até nós, algum vereador, seu representante, e vem e nós vamos representá-lo. Nós vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos conversar. Mas é assim, eu sou favorável, o projeto também. Esta questão aí de gasto, o prefeito deve estar consciente, o secretário deve estar consciente, isso é um problema deles, eles têm que ter uma consciência disso aí, sabendo que às vezes poderá vir dar um problema. Então eles devem saber, eu acredito que eles devem saber o que está fazendo, e dizer também, que sou favorável ao projeto. E que se veja essa questão aí de ter mais uma transparência, a questão dos funcionários que estão trabalhando, que a população aí possa avaliar da forma que deve ser bem feito o trabalho deles, conforme eles estão recebendo para aquele trabalho deles. E se não tiver de acordo, chega aí no seu vereador, no seu representante e fala: estamos descontentes com isso, o funcionário tal não nos atendeu da forma que achávamos que devia, e viemos até vocês para vocês aí tomar soluções. Daí aí que nós entramos aí, vamos fazer aí o que nós somos fiscalizador, nós somos eleitos para isso. Então seriam as colocações, eu vou falar. Só questão de ordem, o vereador Odmar falou em pedido de vista, mas da concordância do vereador, nós vamos fazer a primeira votação. E aí, durante a semana, vamos discutir essas dúvidas, e na próxima, então, faremos aí a segunda votação do projeto. Coloco, então, em votação o projeto de lei número complementar 02/2020. Quem for favorável ao projeto, permaneça sentado, e quem discordar, que se levante. Projeto complementar 02/2020, aprovado em sua primeira votação por 7 votos a 1. Dando continuidade aos trabalhos, eu peço ao secretário que faça a apresentação dos projetos de lei número 13, 14, 15 e 16/2020. Por se tratar do mesmo assunto, que seja feita a leitura em conjunto. A apresentação dos projetos de lei número 13, 14, 15 e 16 de 2020. 22 de abril de 2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal receber em doação parte dos imóveis que especifique e dá outras providências. Senhor Presidente, nobres vereadores, pelo presente, encaminhamos os projetos de lei número 13, 14, 15 e 16, os quais solicitam a autorização dessa egrégia Casa de Leis para que o município receba em doação de Silva Empreendimentos Imobiliários Limitada EPP, Lorecide Fátima Ribeiro Xera e Nelson Xera, Márcio André Riffel e Jackson Luciano Webler, parte dos imóveis de suas propriedades localizados no entorno da Estrada Municipal Sucesso. Isso porque as áreas correspondentes à referida estrada, no trecho em que compreende as propriedades dos doadores, ainda está inserida nas matrículas dos imóveis, e considerando que a área passou a ser estrada municipal, automaticamente passou a ser bem de uso comum do povo, devendo, portanto, ser excluída da propriedade particular e incluída no patrimônio do município de Vera. Assim sendo, para fins de desmembramento das áreas correspondentes à Estrada Municipal Sucesso e registro das mesmas em nome do município de Vera, faça necessária a competente lei autorizativa, cuja matéria, ora, submetemos à vossa apreciação.
Diante do exposto, solicitamos às vossas excelências a aprovação dos projetos de lei na íntegra e por unanimidade, solicitando ainda que a apreciação dos mesmos seja em regime de urgência, tendo em vista tratar-se de matéria que não demanda maiores estudos, bem como já houve casos semelhantes aprovados por essa Casa Legislativa. Cordialmente, Moacir Luiz Giacomelli, Prefeito Municipal. Conforme o regimento interno desta Casa, o pedido de urgência urgentíssima ao dispensa de inteligência regimental pelo Executivo Municipal, mas como é de entendimento da maioria dos vereadores que não há necessidade de que se faça a dispensa de inteligência regimental, eu vou colocar então em votação o pedido do Executivo da dispensa de inteligência regimental. O vereador que achar que não há necessidade, que fique em pé, e o que achar a necessidade de fazer o regime de inteligência regimental, que permaneça sentado. Pedido de dispensa do interstício regimental reprovado por unanimidade. Coloco, então, no regime normal os projetos de lei para que se passe às comissões. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, todos os projetos, 13, 14, 15 e 16, e de Obras e Serviços Públicos, as três. Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos e Constituição, Justiça e Redação. Seguindo a sessão, peço a apresentação do projeto de lei legislativo número 005/2019. Projeto de lei 2020. Projeto de lei número 5 de 2020, de autoria do vereador Eduardo Alexandre da Costa Vasconcelos Rocha. Súmula. Dispõe sobre a divulgação das listagens de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames ou cirurgias na rede pública de saúde do município de Vera, em seus sítios oficiais da internet e da outras providências. O presente projeto de lei ampara-se no direito fundamental à saúde, esculpido no texto constitucional, bem como no dever do Estado na busca constante da prestação de serviço público de saúde de qualidade e célere mediante execução de políticas públicas, que vise a constante minoração de filas de espera até a sua extinção. Concomitantemente, ampara-se no direito de acesso à informação, também previsto na Constituição Federal e regulamentado pela Lei Federal número 12.527, cujo artigo 3º disserta acerca da importância do Estado assegurar o direito fundamental de acesso à informação, com observância da publicidade, do sigilo, da divulgação de informações de interesse público, independente de solicitação, da utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, do fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, bem como no desenvolvimento do controle social dos atos administrativos. A manutenção de um registro público da lista de pessoas que aguardam por consultas, exames e cirurgias eletivas, atualizado periodicamente e disponibilizado na internet e nas unidades municipais de saúde, é um mecanismo efetivo de combate a adulterações e fraudes, porquanto possibilita a ampla fiscalização pelos pacientes e pelo próprio Sistema Único de Saúde, além do controle exercido por todos os órgãos de controle da administração pública e da sociedade. A relevância da presente temática verifica-se pelos motivos ora apresentados, bem como pelo fato de projetos semelhantes em trâmites nos órgãos legislativos de outros entes da Federação, como o projeto de lei do Senado número 393. Assim sendo, a divulgação das listas de espera por consultas, exames e cirurgias eletivas, bem como o prazo previsto para a realização dos mesmos, tem o condão de satisfazer o direito à informação, ao mesmo tempo em que garante à sociedade a possibilidade de acompanhar e cobrar as políticas públicas referentes à saúde. Ante o exposto, a aprovação do presente projeto é de suma importância para a preservação da transparência e eficiência na prestação do serviço público de saúde no município de Vera. Cordialmente, vereador Eduardo Alexandre da Costa Vasconcelos Rocha. Encaminho para
as comissões de Constituição, Justiça e Redação, e Educação, Saúde e outros serviços públicos. Peço à secretária a leitura da indicação número 09/2020. Indicação número 9 de 2020, de autoria do vereador Antônio Penafiel. Senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, com fulcro no regimento interno da Câmara Municipal de Vera, indica, após ouvido o soberano plenário, ao prefeito municipal, senhor Moacir Luiz Giacomelli, a necessidade de se fazer a manutenção das tampas de bueiro, bem como substituir as placas de sinalização danificadas e ou furtadas de diversas ruas e avenidas do município de Vera. Gabinete da Presidência, aos 24 dias do mês de abril de 2020. Peço a defesa do autor da indicação. Senhor presidente e os demais colegas vereadores, quero agradecer o meu vice-presidente, Juca, que está hoje coordenando a sessão, devido, eu não estou muito bem da minha garganta, da cirurgia que eu fiz, e agradecer a todas as pessoas que oraram por mim, graças a Deus estou bem melhor. Eu fiz essa indicação aqui, senhor presidente, até falei na sessão passada sobre o pedido para que colocasse placa e arrumasse as bocas de lobo. Daí resolvi fazer essa indicação para registrá-la na prefeitura e quem sabe eles atender nós, porque eu acho meio difícil, mas vou fazer essa indicação, tentando ver se nós conseguimos resolver esse problema. A gente é cobrado todos os dias que as ruas nossas, as placas que tem, a maior parte está caída no chão e ali apodrece e some e não tem sinalização. Pessoa que vem de fora, chega na rua, não sabe se é mão ou é contramão, não tem placa indicando nada. Então, achei por bem fazer essa indicação e fazer uma cobrança direto ao secretário de obra, que não sei nem quem que é o secretário hoje, né, que hoje está meio complicado. Hein? Sei lá, será que é o Rubinho? Não sei se é o Rubinho ou o Edson, quem está assumindo. Sei que está complicado, né? Mas vou fazer essa cobrança mais essa vez. E quem sabe Deus abençoa aqui. Pedir a Deus que Deus abençoe, que eles façam esse serviço, porque está complicado. A gente pede, até hoje as indicações que nós fizemos, poucas nós fomos atendidos. Então, entristece os vereadores, porque quando vem os projetos aqui, os vereadores não se curvam para aprovar. E quando nós pedimos alguma coisa, eles podiam também olhar com carinho e atender ao menos um pouco do que nós faz, né, vereador Edmar? E muitas vezes a gente cobra, tem gente que fica brabo ainda. Mas a gente está aqui para cobrar, nós fomos eleitos para trabalhar pelo povo e vamos cobrar o que for para bem do município, nós vamos cobrar. Fique brabo ou não fique, nós vamos cobrar do mesmo jeito. Então, estou aqui fazendo essa indicação e pego o seu apoio de cada um dos vereadores, cada um está pedindo um pedacinho assim, não sei do que lá, acho que é eu quero dar, o vereador Eduardo vai falar um pouquinho. O vereador Antônio Penafiel, gostaria de parabenizar a Vossa Senhoria pela indicação, mas como o senhor falou na tribuna, né, fez uma fala sobre isso, a semana passada eu estive lá na Secretaria de Obras, justamente para cobrar essa fala sua a respeito dessas placas. Até porque, há uns tempos atrás, eu andei indo com o motorista peguei um motorista aqui que trabalha aqui na saúde de Vera e nós fomos em vários pontos aí, olhando, acho que o Silas foi comigo também, né? Nós fomos olhar essas placas também. E fiz essa cobrança, diz que as placas estão prontas e que elas vão ser colocadas. Essa foi a informação que foi me passada, vereador.
Obrigado, eu vou a palavra. O vereador Sila quer falar e o vereador Renato quer uma partezinha. Aproveitar, está acabando já a sessão. Obrigado, vereador Antônio. Fico feliz aí pela sua cobrança e vejo que hoje o índice de acidente está dando mais no meio dos bairros, onde que não tem essas placas, que ninguém sabe quem tem a preferência, se é descendo sentido a saída ou é quem está atravessando. Não tem placa, não tem sinalização nenhuma para chegar nas avenidas. Eu fico feliz aí pela a tua indicação, e o Edson, que era secretário ali, falou que estava providenciando as placas. E as tampas de boca de lobo, eu tinha feito essa indicação aí no começo, e fico feliz de você relembrar essa cobrança. Parabéns, Antônio. Obrigado pelo domingo cedido. Vereador Renato quer uma partezinha? Obrigado, presidente. Eu quero relatar aqui, o Antônio também deve ter conhecimento, mas o Vilmar Scherer e o Cristiano têm conhecimento afinco do que eu vou falar. Na saída na Rua Paraguai, sentido Feliz Natal, de repente mais algum vereador possa saber, em frente à borracharia do Índio, tem uma poça d'água que ela, do início da época das chuvas do ano passado, 2019, até agora, ela invadiu mais de 1 metro o asfalto. Pelo meio metro de fundura. Eu pedi diretamente ao secretário Edson, quando estava na pasta, ou está ou não está, e depois cobrei novamente com uma foto. Ele falou que iria lá. Tirar-se a água, como fizeram em outros lugares, faz uma valeta, leva. A boca de lobo está a 5 metros da valeta, do buraco. A 5 metros tem uma boca de lobo. Simplesmente puxasse, jogava um material ali, um cascalho, ou que fosse entulho, qualquer coisa, tampasse aquele buraco para nós não perdermos o asfalto. Se você for daqui para lá descuidado e vier um caminhão de Feliz Natal, ou você pula para dentro do buraco ou no pátio da borracharia, senão você vai bater no cara. Então é assim, é um pedido que é feito, o Antônio está fazendo, não haveria necessidade de nós estar aqui fazendo indicação dessa forma. Juca já foi secretário de obras, isso tem visão, isso você tem funcionário que te avisa, você tem cidadão da cidade que te avisa, não haveria necessidade de nós estar aqui como vereador discutindo isso, jamais. Isso seria vontade própria. Eu falei outro dia, entre os vereadores aqui, que eu fico muito chateado enquanto nós da Câmara devolvemos 100 mil reais para o prefeito fazer ao menos o meio-fio do Bom Jesus, para que aquelas pessoas tivessem a dignidade de fazer a calçada na frente da casa dela e dar um pouquinho mais de valor. Ele não teve capacidade de fazer isso. Ele pegou dinheiro, como todo mundo sabe que pode se fazer o que quiser com o dinheiro. Ele não fez o meio-fio. Então eu falo, e aqui tem vereadores que falam que o nosso prefeito está administrando bem, está arrumando as obras do município, prefeitura, posto de saúde e escola. O que ele mostrou para o município? Está aqui o asfalto do Sol Nascente, que eu acreditava no Manuel Salles, que ele faria o asfalto. Está aí uma porcaria de um asfalto e nós estamos no mês de abril. Cadê o meio-fio e a calçada que tem no projeto? Então assim, é chato estar aqui como prefeito e ficar criticando. Tem vereadores que elogia, ele está fazendo, não posso falar que ele não fez nada. Olha o ginásio que ele fez, olha a iluminação que o Ministério Público ajudou a fazer. Tem muitas coisas que o município fez para o município, mas para os munícipes, cadê os bairros nossos? A situação que está. Então assim, é de se aplaudir só para o serviço, só para as coisas públicas, porque para a população, infelizmente, como está aqui fazendo uma indicação para se arrumar bueiro, isso não é necessidade de nós fazer. Todo secretário que tiver na pasta de obra sabe que há necessidade de fazer. Você passa em cada esquina, você vê uma tampa de bueiro quebrada. Infelizmente, foi o quê? Um caminhão que passou? Foi alguma coisa que aconteceu assim? Se vocês verem o que estão fazendo de manutenção na praça nossa ali, dá uma olhada no que aquela reta escavadeira fez, jogando areia, passando por cima do meio-fio, quebrando. Vai se arrumar aquilo ali depois? Não sei. Muito obrigado e desculpe o presidente por tomar teu espaço. Beleza, Renato. Quero aqui pedir o apoio dos companheiros e dizer também que em breve a gente vai fazer outra cobrança sobre os bairros, os caminhão pesado que entra carregado dentro dos bairros. Não somos contra caminhão, mas nós temos que tomar cuidado porque acaba com o pequenininho asfalto que é feito lá. Já é fininho, que nem o bairro Vida Nova, Princesa Isabel, já falei, cobrei placa também. E vamos fazer essa cobrança. Não é contra caminhoneiro, não. Mas os caminhões têm que tomar cuidado para entrar, porque só de virar já espatifa o asfalto.
E já está acontecendo isso. Então, quero aqui pedir o apoio de cada vereador nessa indicação e esperar que Deus ilumine, que eles atendam a nosso pedido. Devolvo a palavra. Coloco então em votação a indicação número 009, de autoria do vereador Antônio Penafiel. Os que for favorável permaneçam sentados, que discordar, que se levante. Indicação número 09/2020, aprovado por unanimidade. Eu vou conceder agora a tribuna aos vereadores que nela se inscreveram. E pediria que fosse respeitado os 5 minutos do regimento interno. Primeiro vereador a fazer uso da tribuna, Odimar Geller. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores. Senhor presidente, primeiramente quero dar os parabéns mais uma vez aos profissionais de saúde do nosso município pelo empenho aí no combate a essa pandemia aí. Não temos nenhum caso no município, mas todos estão ali de prontidão, trabalhando para melhoria em caso de haver alguém com o vírus, infectado do vírus. Quero colocar aí, pedir ao secretário, não sei quem que é o secretário, que nem o nosso presidente falou, mas ele deve ouvir, né? Eu recebi muitas reclamações referente às pontes lá do PA Califórnia, aonde alguns caminhoneiros me ligaram, outros falaram pessoalmente que não tem sinalização nos desvios. Somente a sinalização é no pé da ponte. Aí, às vezes, o caminhão chega lá pesado, tem que voltar, difícil para manobrar, e voltar um trecho longo para poder pegar o desvio. Então, que seja colocado, se não foi colocado ainda, que seja colocado as placas sinalizando, indicando aonde que é o desvio. Outra colocação que gostaria de levar isso até o prefeito, também referente às pontes, fazer, se tiver jeito, para a gente fazer uns guarda na ponte, para, se puder, evitar que os carros caiam dentro. Porque houve uma fatalidade na quinta-feira lá no PA Jonas Pinheiro, no Alto Celeste, onde estava bastante neblina, talvez chegou meio rápido, né? Não tem sinalização. A sinalização que foi colocada quando foi feita a ponte, ela já caiu, já quebrou, que é aquele luminoso. E um colega nosso perdeu a vida dentro do Rio Celeste, caiu com a caminhoneta e não conseguiu sair de dentro, tentou sair de dentro, mas não conseguiu e veio a óbito. Ele freou ainda quando ele percebeu, dá para perceber lá que ele freou a caminhoneta ainda, mas se tivesse uma estrutura, podia ser de madeira, porque a ponte é de madeira, uma estrutura firme, talvez teria segurado a caminhoneta. Se nós vemos aí nas BR, as pontes de concreto tem uma segurança, que a pancada tem que ser muito bruta para quebrar. Então nós podíamos fazer também, o custo não é alto para fazer, e pode evitar a perca de vidas, que uma vida ela não tem preço. Então, todo investimento que for feito na segurança, se nós olharmos nossas pontes, não tem nada que protege. Qualquer deslize, qualquer coisinha, o cara cai no rio. Principalmente, nós temos em nosso município várias pontes que elas são na curva. Então, eu acredito que isso pode prevenir e salvar vida. Referente também aos bueiros, esses dias para trás eu tive ali no Sicredi e deu uma chuva pesada e deu um trabalho de me passar a pé ali. Virou, não sei se
se estava entupido boca de lobo, o que, se é assim mesmo. Não tem drenagem. Então virou um pantanal ali. Então temos que ver o que dá para fazer, porque não tinha lugar para estacionar lá no estacionamento do Sicredi. Larguei o carro no lado da praça, e para atravessar lá para o Sicredi, tive que tomar um banho nos pés lá para poder atravessar. Então, isso é difícil, né? Ver para fazer um dreno para melhorar. Também fui cobrado por vários moradores da cidade, referente lá naquela rua lá, não sei se é 225, na avenida lá, Ottawa, aonde tem 2 lugares lá que a rua não atravessa, né? Ela só chega até na avenida e para. Então, fui cobrado para... As pessoas cobraram para fazer a rotatória. Não sei se isso é possível, né? Então, que seja também pelo secretário, quem é responsável, pelo engenheiro, se for possível fazer essa rotatória. Aonde eu falei para as pessoas que me cobraram que nós iríamos atrás ver se isso é possível ou não tem essa possibilidade para fazer essas rotatórias. Então, senhor presidente, as minhas colocações seriam essas. E falar para a população aí, precisamos ter cuidado com esse vírus, mas também precisamos que as coisas andem. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque a gente vê situações lamentáveis. Eu vejo que obras públicas não param, né? Não param, tem aglomeração de pessoas, continuam. Empresas muito grandes não param com a aglomeração de pessoas. Aquele autônomo, aquele empresa pequena sendo multado, sendo perseguida. Então eu vejo isso com muita preocupação. O Renato pediu a palavra. Dimar, pela tua fala em relação a empresas trabalhando, as pessoas assim, e muitas vezes, principalmente no assentamento de vocês que traz as coisas para a cidade aqui, não sei se já liberaram parcialmente, mas ficaram impedidos de vender os produtos. Escutei várias pessoas falando que nós temos os super-homens no Brasil. Você tem a polícia trabalhando, você tem o médico trabalhando, você tem as indústrias trabalhando, você tem os motoristas trabalhando. Estou relatando aqui, não é a primeira vez, é a segunda. Motorista meu, ontem de manhã, estava em Miritituba, no Pará, e hoje de manhã ele estava em Matupá. Por quantas pessoas ele convive por dia? Que ele para no posto, que ele para... Um dos motoristas chegou em Miritituba, tinha 557 caminhões na frente dele para descarregar. Está lá parado, mais de 24 horas. Será que não tem contato entre um e outro? É muito difícil, porque fala-se de saúde. Fala-se de saúde. É um risco. Eu não estou falando aqui para ninguém não tomar cuidado. Todos têm que tomar cuidado. Mas tem muitas pessoas, principalmente aqueles que recebem salário público do governo, do dinheiro do povo, pagador de impostos, criticando quando alguém, um executivo ou alguém fala que a gente tem que voltar, principalmente contra o presidente, que o presidente quer que o país rode, e tem muitas pessoas contra. E aí? Vocês não falam para os motoristas parar de trazer comida, parar de trazer combustível para vocês andar de carro? E aí? Por que vocês não falam isso? Por que vocês falam para o governo, reclamam do governo? Manda parar tudo, manda parar as ambulâncias. São motoristas? Ué, não, é essencial a saúde. Ué, mas os motoristas? Eles podem correr risco de morte com essa doença? Então, aqueles que criticam, não estou falando para todo mundo não, estou falando aqueles críticos que ficam reclamando do presidente da República quando ele quer que as coisas andam. Eles querem que a coisa anda para não quebrar, para depois muita mais gente morrer depois lá na frente lá. Nós temos que ter consciência disso que você está falando. Que devagar as coisas têm que voltar à normalidade. Ninguém está aqui para brincar com doença, não. Como nós somos exigidos aqui para usar máscara, para não ter contato um com o outro, tudo bem que se use isso, com os bancos estão usando, muitos lugares estão usando isso, e continue usando.
Mas vê bem quando você fala que as coisas têm que parar, porque o teu salário está ali. Você pode pegar o teu salário lá do Banco do Brasil, do Sicredi, retirar ele e ir no mercado fazer uma compra, comprar um remédio. Mas é porque os motoristas estão trabalhando. Se eles não estivessem trabalhando, queria ver você ir lá comprar alguma coisa no mercado. Muito obrigado, Edmar. Obrigado pela colocação, vereador Renato. E a preocupação que eu tenho, vereadores, é com essa classe a classe mais pobre, a classe menor. Nós fizemos, eu e o vereador Adalto, fizemos um requerimento para o prefeito, foi atendido, né, porque estava parada a feira, voltou parcialmente, né, porque várias famílias, o ganho deles é somente aquilo que vem vender na feira, não tem outro ganho. Então, é difícil. Eu dou exemplo quando eu tenho conhecimento de causa. Nós, lá no sitiante, se nós vamos matar um frango ou alguma coisa para vender, nós somos impedidos. Nós somos taxados, se brincar vai até preso, né? E certas coisas que a gente vê do arco da véia aí, que corre solto. Então precisamos sim cuidar, pessoas de imunidade baixa, pessoas de idade, mas a força de trabalho tem que continuar, porque isso pode virar um caos social. E tem duas coisas que eu vejo que é tipo, no ser humano, é um instinto que não tem quem segura. É a fome e a sede. Se começar fome e sede, vocês vão ver o que é a pandemia. Aí sim vai ver a pandemia, né? A fome e sede, a pessoa faz qualquer coisa para matar ela. A fome e a sede. Nós estamos aqui, que nem o vereador Renato colocou, querendo brincar com a saúde, brincar com o vírus, não. Mas os críticos, vereador Renato, eles estão recebendo o salário, mas não sei até que dia. Porque do jeito que está continuando, redução de arrecadação, não vai ter dinheiro para pagar o salário. Não vai ter dinheiro nem para pôr oxigênio lá no hospital para falta de ar. Então, temos que analisar e trabalhar com responsabilidade. E como Vossa Excelência falou, cada dia que passa, eu estou mais confiante em nosso presidente, e cada dia que passa, ele tem o meu respeito e o meu apoio. Seriam essas minhas colocações, senhor presidente, devolvo a palavra. Próximo vereador inscrito na tribuna, o vereador Silas. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Vim hoje aqui, quero agradecer ao prefeito Moacir Giacomelli por ter tido a sensibilidade de atender minha indicação, juntamente com o vereador Cristiano Nicoli, o ponto de espera na entrada do assentamento Alto Celeste. É uma reivindicação antiga do povo. O Jair Anastácio sempre reivindicou um ponto ali para as pessoas que abrigam do sol e chuva. Várias pessoas ficam aguardando carro da saúde, que vai para Sorriso, Sinop, e muitas das vezes pega chuva e sol. Outras ficam esperando o táxi, ou naquele ponto vai melhorar a vida de várias pessoas. Uma coisa simples, muitas utilidade. Na verdade, já era para ter saído esse ponto, presidente. Mas sabemos que a prefeitura tem várias frentes de trabalho, e às vezes falta pessoas para fazer esse serviço. O fato é que o ponto é uma realidade e que quem ganha é o povo. Quero aqui lembrar a todos que nos assistem e nos ouvem que várias pessoas sempre nos procuram trazendo ideias e reivindicações para melhorias para nosso município. Uma dessas pessoas que sempre foi parceiro do município, sempre nos ajudou, é o senhor Valcir Estrapação, proprietário da Fazenda Horizonte. Sempre foi parceiro na conservação daquela estrada, independente de prefeito que está à frente do município. Ele sempre está vestindo a camisa e trabalhando junto com a nossa população, e ajudando nós, mexendo nas estradas. E também, presidente, quero estar agradecendo ali a primeira-dama, junto ao CRAS, que muitos do município não estão fazendo o que o nosso município está
ajudando aí nesse problema da pandemia, ajudando com 20 cestas básicas mês para a população carente que necessita de um alimento. E falando em ajudar, presidente, a gente tem que estar reconhecendo também o que o prefeito está fazendo, que muitas das vezes o prefeito fazendo e apanhando é doído também, né? Tem que estar elogiando e vocês pedir aos novos vereadores que dá uma olhadinha no nosso pronto atendimento ali, as camas de controle que chegou para o nosso PA no pronto atendimento, que é uma coisa que nem o hospital regional não tem, que é umas camas escoradas com tábua, estão reformando o hospital regional. E nosso pronto atendimento já tem essas camas, é uma realidade para o nosso povo aí. Obrigado, senhor presidente, eu vou a palavra. Obrigado, Silas. O próximo vereador inscrito, o vereador Adalto. Senhor presidente, boa noite. Em seu nome eu quero cumprimentar os demais nobres vereadores que se faz presente, cumprimentar aqui os funcionários da casa, também as pessoas que nos assistem através das redes sociais, as pessoas que vão nos ouvir através da rádio comunitária. Solicitei a tribuna nesse dia, porque quero falar acerca de alguns assuntos aqui. Tenho 3 assuntos que eu vejo de suma importância, e nessa questão que nós estamos atravessando de pandemia, eu acho que algum deles é bom. Tem algumas situações que é até meio constrangedor para o vereador falar, mas ele precisa falar. Nós estamos aqui e é para isso. Nós somos fiscal do povo e nós temos que falar as coisas boas e às vezes as coisas que não são boas também precisamos falar. Primeiro eu quero fazer um esclarecimento acerca do projeto 012-2020, que foi rejeitado o parecer dele, foi aprovado o parecer contrário e não será votado. Esse projeto, ele entrou aqui a primeira vez na casa no mês de março, no comecinho do mês de março, que é um projeto que visa reajustar o salário dos conselheiros tutelares. Eu quero explicar isso por quê? Porque eu sei que amanhã, na rua, vai estar dito aí que foram os vereadores que não concederam aumento para os funcionários, Então veja bem, nós estamos em ano eleitoral, e a lei eleitoral ela fala que nós temos 180 dias antes das eleições para que se possa conceder reajuste salarial para alguma categoria dos funcionários públicos. Esse projeto entrou aqui em março, daria tempo sem problema nenhum, mas o projeto ele veio com erro. Ele veio para dar uma gratificação para os funcionários de R$250. Como os funcionários têm mandato eletivo, que eles foram escolhidos, têm mandato de 4 anos, igual os vereadores, eles não podem ganhar gratificação. É vedado, a lei veda. Eles recolheram o projeto para mudar-se o projeto. Nesse período foi suspenso aqui na casa, algum tempo aqui, por causa da pandemia, nós ficamos aqui 3 ou 4 segunda-feira sem sessão. Quando se retornou, o projeto veio e o prazo já tinha vencido. O prazo era até o dia 4 de abril desse ano. Então o projeto chegou agora. Por que não foi votado? Não porque nenhum conselheiro merece. O salário atual deles é de R$1.086, pelo trabalho que eles prestam. Tem que trabalhar de noite, tem que trabalhar os finais de semana, é muito pouco. Eu sou um vereador que sempre vou votar favorável para reajustar salário de funcionário, porque eu sei a realidade dos funcionários do nosso município. Tem muitos deles que têm um salário muito pequeno, mas nós temos que deixar esclarecido por quê? Porque amanhã vão dizer que foram os vereadores que não quiseram votar o projeto para dar aumento para os conselheiros tutelares. Esse ano, o Poder Executivo está fazendo o que pode e o que não pode. Esse ano é ano político. Prometeram para os conselheiros e mandaram um projeto aqui inconstitucional, achando que os vereadores iam votar. Então, me desculpe, estou esclarecendo por quê? Porque nós fizemos aquilo que está na lei. A lei autoriza que após as eleições, pode mandar o projeto aqui que eu tenho certeza que todos vão votar. Quero deixar esse ponto aqui esclarecido, para que amanhã eu não saia na rua e venha uma pessoa falar para mim, por que vocês não votaram o nosso aumento? Então está explicado aqui, porque o Poder Executivo prometeu aumento, mas não se previu como prazo e mandou o projeto fora do prazo aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar aqui é concernente à dengue.
nós temos aqui algum setor do município que ainda está muito alto o índice de contaminação de dengue. Não é todos, o pessoal da dengue estão fazendo, da endemia, fazendo um bom trabalho, sempre fizeram um bom trabalho, mas agora tem algum setor do município que ainda está alto o índice, e tem gente nos cobrando. Precisa-se fazer um apanhado, aonde está alto o índice, precisa-se fazer um trabalho mais, bater mais em cima ali, nessa questão aí. Hoje nós sabemos que tem muita gente que está em casa, não está podendo sair, está em casa por uma questão aí dessa questão da pandemia, tem muitos funcionários, não estão abrindo as casas por uma questão disso, mas existe outro meio. O certo é que nós temos a internet hoje, nós temos um panfleto que pode fazer, nós temos a mensagem, a Secretaria de Saúde do país está mandando mensagem no celular de você, preocupando como é que está a questão da saúde da pessoa. Então tem como se fazer, tem que se fazer uma fiscalização melhor, porque a dengue matou e está matando muito mais do que o coronavírus, então nós temos que olhar para isso. E o coronavírus ainda nós temos um índice aqui que ele pega as pessoas de grupo de risco, pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm um histórico pré-existente de doença. Essa é as vítimas do coronavírus, mas a dengue não. A dengue ela pega de uma criança até uma pessoa de idade. Se nós não cuidar, nós vamos perder também. Mas uma questão aqui para deixar clara a população, para as pessoas que são responsáveis pela questão da dengue, nesse setor onde o índice não baixou, precisa fazer um trabalho mais intensificado para resolver essa questão. O terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre a questão desse projeto que nós votamos uma vez, nós vamos sentar aqui de consenso com os vereadores, com o secretário de saúde, e vamos voltar novamente a conversar sobre o projeto que é o 02/2020, que é sobre o sobreaviso e sobre o plantão dos funcionários do pronto atendimento. Às vezes é ruim você falar a questão de funcionário. Tem funcionário que não gosta, mas é igual aqui um vereador que falou, agora não me recordo qual foi, às vezes um funcionário bom paga pelo ruim. Foi o vereador Vilmar Scherer que falou, bem lembrado. E nós temos que ser justos, nós temos que falar. Essa questão é a seguinte: em 2017, eu aprovei uma lei aqui, até os nobres vereadores aqui que aprovaram com nós, eu botei a lei na casa da minha autoria, mas foi aprovado por todos, a lei 12.217/2017, que ela fala sobre as escalas. Nessa lei aqui é a obrigação da Secretaria de Saúde colocar todo o primeiro dia do mês as escalas de todos os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham. O nome e o horário. Se começa às 7 da manhã e vai até às 11, se começa às 13 e vai até às 17. Tem que estar lá. Para que isso? Para a pessoa que é usuário do sistema de saúde, saber lá, ele chega lá às 7 horas, ele sabe que o médico está ganhando, desde as 7 da manhã, ele está ganhando o salário dele. Às vezes a pessoa chega lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e fica esperando a vez dele. Das 7 horas, o médico não atende ele. Começa a atender 7h30, 8 horas, ele chega às 7 horas no pronto atendimento, aí às vezes vai fazer alguma coisa, vai organizar alguma coisa dele, começa a atender 8h30, 9 horas. Nós temos que parar com isso. A população tem que saber que quem paga o funcionário público somos nós, a população. O funcionário público tem que ter respeito, você não pode desacatar o funcionário público, mas ele tem que prestar um serviço de qualidade. Tem que ser assim. Então, essa lei aqui não está sendo cumprida. Eu vi poucas vezes. E agora vem uma nova lei aqui com a questão das escalas. Por que eu estou falando isso? Eu vou explicar por quê. A questão da escala. Aqui nós vamos ter médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e motorista. Essa escala vai ficar a cargo do secretário de saúde e da chefe do pronto atendimento e dos PSF. Segundo a lei, o secretário tem autonomia de ele fazer a escala e desfazer conforme a necessidade. Tendo urgência e emergência, ele pode desconsiderar aquela escala, ligar para uma pessoa, avisar pelo WhatsApp, vem aqui que tem que ser você. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou preocupado. Porque existe um funcionário do município nosso aqui, que ele trabalha, às vezes na ambulância, ele é motorista. Esse funcionário, ele já recebe 17, 18 mil por ano, só de diária. Essa aqui é a minha preocupação. Não vou citar o nome dele aqui por uma questão de ética, até eu poderia, mas se alguém quiser saber, eu falo depois, é uma questão de ética, eu não quero citar o nome dele. Mas veja bem, por que eu estou falando isso? Porque às vezes vai ficar em cima desses plantão aqui, de 2, 3 pessoas. Isso é errado. Nós temos 5 ou 6 motoristas de ambulância, nós temos 5 ou 6 técnicos de enfermagem, nós temos 5 ou 6 enfermeiros. Se eu não me engano, nós temos 4 médicos no município, 5 médicos no município. Eu quero saber se essa escala aqui vai ser respeitada.
Eu quero saber se essas pessoas vão entrar num rodízio, esses motoristas vão entrar num rodízio, para quê? Para que todo mundo possa participar disso aqui. Porque eu falo por causa desse motorista, porque eu tenho uma preocupação. Não estou falando aqui por causa da diária que ele recebe. Não, senhores. Entendeu? É um direito dele. Não estou falando sobre isso. A minha preocupação é a seguinte: porque ele vai 2 ou 3 vezes por semana a Cuiabá. Ele vai e volta, vai e volta. Um dia eu falei com o secretário, ele falou assim: mas ele é eficiente. Ele vai lá, ele resolve as coisas. Às vezes precisa do dinheiro da diária, precisa o combustível. Às vezes nem caiu na conta dele, ele é eficiente. Eu falei: mas eu sei. Mas esse funcionário não cansa, não? E uma hora, se esse funcionário vier com uma ambulância, com gente dentro, e acontecer alguma coisa com ele, ele é humano. Para que existe final de semana? Não é para descansar? Para que temos 5, 6 motoristas aqui? Não é para fazer um rodízio para todo mundo? Eu quero saber se isso aqui, essa escala vai ser respeitada, ou vai ser 3 ou 4 pessoas só que vão cumprir essa escala. Essa aqui é a minha preocupação. Por isso que eu quero deixar claro para a população. Essa é a minha preocupação. Esse funcionário é só ele. Ele vai 3 vezes, agora até que não, porque agora essa questão aí diminuiu, mas 3 vezes por semana para Cuiabá, só ele. Vai e volta, vai e volta. Quando precisava sair com o ônibus para fora, só esse motorista. 17, 18 mil por ano de diária. Então, essa questão da escala aqui é a minha preocupação. Essa lei que eu fiz não está sendo cumprida. Eu já cobrei, eu já fiscalizei, não está sendo cumprida. É um assunto crítico de falar? É chato de falar? É chato. Mas nós estamos pagando. A população merece um atendimento de qualidade. Deixar claro aqui: os motoristas, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros e os médicos têm que ter um consenso e tem que todos eles participar desse plantão e desse sobreaviso. Não é só uma pessoa, não. Porque às vezes a pessoa, o salário que muitos funcionários públicos ganham são um salário pequeno. Às vezes, se nós olharmos aqui nos municípios ao redor, todos os municípios, a nível do nosso município, todos ganham mais do que os nossos funcionários. Mas não é por causa disso que às vezes que a pessoa complementar uma renda, só ele vai fazer o plantão. Tem que respeitar a escala. Eu quero saber disso aqui, como é que vai funcionar. Porque a minha preocupação é o seguinte: uma hora dessa que esse motorista estiver vindo aí, dormir no volante, a pessoa não descansa. É sábado, domingo direto, 2 semanas para Cuiabá, para fora, não descansa e vem e volta, só ele. Eu acho que só tem mais do que um motorista eficiente aqui. E ainda por cima é cargo comissionado e deveria cuidar da frota do município. Aí depois, esses dias atrás, fundiu o motor de uma ambulância por falta de água. Porque a pessoa que deveria cuidar está Cuiabá, Vera, Cuiabá. Esse dia foi para fora do estado levar uma pessoa, 5 dias para fora do estado. Aí quando volta, usa a estrutura do município, a ambulância, para em Cuiabá para assistir uma audiência do deputado Barbudo. Então a gente tem que cuidar. Essas coisas tem que ter cuidado. Essa escala tem que ser cumprida, tem que ser feita de uma forma que todos participem dela, para que o município tenha um serviço de qualidade, para que nós possamos oferecer. É uma questão chata você falar de funcionamento público, é chato. Eu sei que tem muita gente que não queria falar isso aqui. Porque você está falando dos funcionários, mas nós temos que saber como é que está acontecendo. Por quê? Porque amanhã nós vamos aprovar essa lei aqui. Eu não quero que fique só um médico fazendo plantão, eu não quero que fique só um enfermeiro, só um técnico de enfermagem e só um motorista. Eu acho que todos têm que participar. Seria isso, senhor presidente, a minha fala. Desculpe em ter um termo de desabafo, mas eu acredito que hoje era o momento de falar, porque nós falamos acerca de escala aqui, acerca de plantão. Acho que esse seria o motivo de falar. No demais, gostaria de pedir para a população, encarecidamente, que respeite o nosso decreto municipal que está tendo aí. Existe agora uma preocupação do Ministério Público, inclusive parabenizar essa casa que tomou as devidas precaução aqui, por uma questão de a gente se preocupar com a questão das determinações do Ministério da Saúde, dos distanciamentos, do uso de máscara, os comércios hoje. Nós sabemos que tem uma lei agora estadual que o comércio que deixar a pessoa entrar sem máscara no estabelecimento, se algum fiscal pegar, ele vai ser multado, o dono do estabelecimento. Tenha esse cuidado. Essa doença está aí, não é tudo o que a grande mídia vem produzindo, a gente sabe disso, não é tudo. Existe aí, depois dessa pandemia, aí vai haver uma grande crise financeira para o país. Eu estava olhando lá no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, um hospital de campanha que foram fazer lá no estádio, lá, 240 milhões, 6 meses só de aluguel de tenda. Você já pensou pagar 4 milhões e meio de aluguel de tenda? É muita tenda, né? 4 milhões e meio. 4 milhões e meio de aluguel.
6 meses, 240 milhões só de aluguel de tenda. Depois desmonta tudo. Então, veja bem, eu estou preocupado com mais para frente. Não, então, mas é 240 milhões só de tenda. Então, é 24 milhões, 40 milhões de aluguel de tenda. 40 milhões de aluguel de tenda. É 240 milhões o orçamento lá. É muito dinheiro. E a conta vai vir. Hoje estão pagando aí, estão fazendo tudo quanto é coisa. A conta vai vir. Então a gente tem que estar preocupado. Essa questão aí que tu falou é sério. Nós temos que se prevenir, mas está sendo muita politicagem, muito gasto, que depois vai vir a conta e vai ser muito salgado. Vou passar uma parte da minha fala ao vereador Antônio Penafiel. Obrigado, vereador. Nós começamos, no começo do nosso mandato, dessa gestão, nós começamos um trabalho em conjunto com os vereadores para nós fazer visita nas secretarias, nas escolas. E eu gostaria, sim, de pedir aos companheiros, de novo, Adalto, para nós, a hora que der uma acalmada nessa epidemia, nós voltar a fazer o trabalho que nós fazíamos. Ir na secretaria e fazer a fiscalização que nós vinha fazendo. Não só na área de saúde, de obra, qualquer secretaria, e ver. E era um trabalho muito bonito e estava dando resultado. E nós paramos. Então, eu gostaria aqui de fazer um convite para os vereadores, de volta aos que quiser participar. A hora que der uma acalmada nessa epidemia, vereador Adalto, Renato, os demais aqui, nós fazer aquelas visitas em loco. Que ali nós vemos os problemas e vamos cobrar, vamos para cima cobrar. Então, é muito importante essa sua fala. E também é importante nós fazer as visitas em loco, na secretaria, nos lugares, nos órgãos públicos. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Antônio, pela participação. Senhor presidente, seria essa a minha fala. Agradeço pelo ceder um pouco a mais do tempo e devolvo a palavra. Obrigado, vereador Adalto. Senhores vereadores, eu gostaria de, depois da sessão, eu fiz aqui uma pequena pauta para nós fazer uma reunião com o prefeito. Eu acho que já passou da hora de nós sentar com o prefeito. Aliás, nós conversamos, acho que em reunião, mais de 2 anos que não se sentam os vereadores com o prefeito. Eu acho isso uma vergonha, porque existem vários questionamentos de vereadores a respeito de obras no município, de algumas mesma questão da saúde, alguns decretos que foi tomado por decisão só do prefeito, e não houve a participação de nenhum vereador. Eu acho que isso aí é uma falta de respeito com a Câmara. E aí eu teria aqui alguma pauta para ser apresentada lá em MT-225, o término daquela rodovia, Vilmar, a sinalização, que eu acho que aquilo é vergonhoso. O empreiteiro tem na conta da prefeitura 490 mil para terminar aquela obra, e até hoje a gente não sabe o que vai acontecer. Você fala, o prefeito ele fala uma coisa e não acontece, você fala de novo, fala outra e não acontece. Então, acho que está na hora de chegar ao fim dessa novela. O asfalto já está deteriorado, precisando de tapa-buraco, e ainda não foi feito a sinalização daquele asfalto. É importante quando é com todo mundo, ou com aqueles que querem participar, logicamente, com todo mundo, por causa que aí é uma coisa mais ampla, se bate um papo mais amplo. Até um dia desse nós estávamos no posto Santa Mônica, e até um dos engenheiros dessa rodovia, dessa empreiteira que está fazendo o asfalto para Santa Carmen, foi abordado esse problema de Feliz Natal. Está para sair da mão da outra empreiteira, né? E até foi se falado, até foi se colocado que quando ela fizer essa primeira parte, se ela quisesse, ela poderia entrar na licitação para concluir essa obra de Feliz Natal. A sinalização horizontal e a sinalização vertical, e alguns pontos de meio fio e de sarjeta que precisam ser feitos nas 225. Lógico, a questão da capa asfáltica é outro detalhe pelo tempo, mas a questão da sinalização vertical, horizontal, sarjeta e meio fio teria que ser feito. O dinheiro está lá na prefeitura, mas uma pena é que, como diz o outro, a empreiteira que ganhou a engemétrica, né, se não me falha a memória, do senhor Peixinho, ela ganhou, deveria ter executado a obra, não fez. Mas só que tem serviço também que foi, recebido como feito, e o serviço também não foi executado. Então tem problemas
de ordem de obra recebida, que na realidade não existe, segundo o prefeito. Então, por causa disso que é interessante sentar, discutir isso daí, discutir aquela situação que o senhor colocou da questão do maquinário. A pauta seria a MT 225, a sinalização, o término daquela obra, a MT 140, a contrapartida que o município deve colocar é cerca de 1,5 milhão hora máquina, como que vai ser feito o controle, todo esse tipo de coisa. O projeto 02, Adalto, da saúde também entraria em pauta com o secretário de obra. A questão, o vereador Renato, do asfaltamento das ruas da cidade, a questão de quando volta essa empreiteira para terminar o que não foi feito, e também a respeito de 2 empresas que abandonaram 2 obras no nosso município, e nós não sabemos o que vai acontecer, se vai licitar de novo. Então, acho que esse tipo de assunto nós deveríamos tratar diretamente com o executivo para a gente estar mais a par, porque simplesmente a população cobra do vereador, o vereador não sabe o que falar. Por quê? Porque não existe essa conversação entre Câmara e Prefeitura. Eu acho que isso aí, tanto nós como vereadores, como a população perde com esse tipo de coisa. E se algum vereador tiver mais alguma coisa para incluir na pauta, eu estarei fazendo essa pauta e enviando ao prefeito e marcando essa reunião. Tipo, faz uma chamada de emergência, tipo, 10 horas vamos lá. Eu quero aqui fazer um convite aos vereadores também. Depois de amanhã, dia 29, tem uma reunião no CDL de Sorriso com o secretário de Saúde do Estado. E veio o convite para casa em meu nome, né? Com o presidente. E eu estou repassando aqui pessoalmente a cada um, nem coloquei no grupo, recebi agora à noite. E aquele vereador que puder participar é muito bom, que é uma coisa muito importante. O Adalto já participou de várias reuniões nossas, né, da nossa Ampave, né, e aquele que puder participar, está aí o carro da Câmara, está à disposição para ir, aquele vereador que se quiser ir, está à disposição. Obrigado, viu, vereador? Beleza. Então, não havendo mais nada a se tratar, eu agradeço a presença dos senhores vereadores, agradeço também a compreensão de cada um de vocês estar aí obedecendo aí uma determinação do Ministério Público, e não só a questão do Ministério Público, acho que é a questão de saúde também de cada um de vocês, das pessoas que aqui estão. A imprensa, o nosso funcionário Maninho, e a todos que nos assistiram aí pelo Facebook, pelas redes sociais, e dizer de que a Câmara de Vereadores está à disposição a toda a população verense, e cada um, os vereadores têm os telefones aqui, cada um que precisar, que venha e nos procure. Nós estamos de portas abertas. Não tendo mais nada a tratar, eu agradeço e declaro por encerrado mais a sessão. Tenham todos uma boa noite.